Quem pode parar o STF? É uma pergunta que volta e meia nós brasileiros nos fazemos, justamente porque nós já perdemos as contas de quantas vezes nós precisamos ir às ruas simplesmente para mostrar um cartão vermelho para os ministros, os togados, não é mesmo? Sempre com desejos e ações que conspiram contra os anseios da nação. A pergunta que fica é sempre como nós podemos limitar as ações autocráticas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os ministros não têm qualquer senso de representatividade e muito menos qualquer senso de justiça. No Brasil nós não temos meios de exercer a democracia direta e ao mesmo tempo nós não temos nenhuma solução institucional para limitar os poderes despóticos da Suprema Corte. Se queremos de alguma forma limitar as ações do STF, nós temos que implorar migalhas para os senadores, que por sua vez não conseguem se organizar com uma maioria, são sempre pequenos grupos e quando se organizam são só em casos extremos, ou seja, nós temos que aceitar calados cada pequeno deslize moral, cada decisão autocrática para só vir uma resposta em casos absurdos, ou seja, é um sistema que não funciona. A harmonia entre os três poderes é uma pataquada, uma piada pronta no Brasil. Mas o que nós devemos fazer? Ignorar os princípios democráticos dos três poderes? Ou existe uma forma constitucional e institucional boa para harmonizar esses poderes e preservar a democracia e a separação dos poderes? Existe uma solução. Uma solução que condiz com a identidade nacional, que condiz com a nossa característica cívica quanto povo, nossos anseios, e que foi a mola fundante do Brasil. Da mesma forma que os Estados Unidos defendem com unhas e dentes sua identidade desde a independência deles, ou seja, eles possuem o mesmo sistema político, a mesma constituição, infelizmente no Brasil aqui nós perdemos essa mola principal. E foi justamente quando nós perdemos esse laço com a independência do nosso país, quando nós perdemos as vias desse plano, as diretrizes principais que construíram o Brasil, que tudo começou a dar errado. Censura, ditadura, esses tipos de desmandos onde a população não consegue fazer nada. Diferentemente dos Estados Unidos, o Brasil não nasceu como uma república. Esse aqui é um regime artificial que não condiz com a nossa personalidade quanto povo. Isso é muito bem explicado por José Bonifácio de Andrade Silva. Uma mola principal, um pilar básico do Brasil é a monarquia. E nós nascemos como uma monarquia constitucional. E o engraçado é que durante o século XIX, no nosso período imperial, nós não tínhamos esse tipo de inseguridade jurídica, justamente porque existia uma coisa que harmonizava os três poderes. O quarto poder, que era o poder moderador, exercido pelo monarca, que ele tinha funções e prerrogativas retroativas, ou seja, toda vez que existia um cenário de crise institucional, ele podia atuar de maneira específica. Ele não era um governante, ele não criava leis ou executava leis, ele não julgava casos. Ele estava simplesmente ali para ser um bastião, um último guardião da sociedade e da Constituição. Ou seja, quando algum funcionário público exercendo suas funções ou algum poder institucional em si infringe as regras do jogo, ele estava ali para colocar as coisas de volta à ordem, as coisas de volta no seu lugar. Esse era o dever do poder moderador. Ou seja, afastar um político corrupto, em caso de degeneração completa do parlamento, convocar eleições gerais, e em casos como crises institucionais, que é acima de tudo uma crise moral no STF, o poder moderador, o imperador, teria a prerrogativa de afastar os ministros, chamar novos, fazer essa rotatividade no poder público. Isso falando da maneira mais superficial possível. Porque quando nas monarquias constitucionais que temos, o que mais vemos são medidas de democracia direta, onde o povo tem voz. Ou seja, existem pilares básicos na monarquia constitucional, que é o representante maior do povo, o seu imperador, o seu monarca, e em pés de igualdade, a voz do povo, sempre maneiras retroativas de poder colocar ordem na casa, ordem no poder judiciário, executivo e legislativo. Pois eles, sem nenhuma supervisão, como nós vemos há 130 anos, não são capazes de organizar uma casa. Pelo contrário, são o principal motivo para a ladruagem, para os esquemas de corrupção, para todo tipo de defenestração da moral. Lembrando que os três poderes são essenciais para qualquer nação democrática, mas eles por si só, quando persuadidos, quando degenerados, quando pervertidos, o resultado, quando eles não encontram freios constitucionais, quando eles não têm freios institucionais,
quando eles não se sentem pressionados por nenhum outro poder e nem pelo povo, o resultado é o Brasil que nós temos hoje. Para o Brasil, historicamente, nós podemos constatar facilmente que só existe uma solução, justamente o poder constitucional do quarto poder, que ele tanto é retroativo e pode atuar em casos de degeneração completa, como nós vemos no Brasil hoje, como também dá voz e poder ao povo. O maior aliado da sociedade é aquele que é seu defensor comum. A monarquia foi algo natural no Brasil, foi algo que corresponde à nossa identidade. Nós sempre buscamos eleger um cara que represente a nação e etc. Mas esse cara, quando um político, sempre tem uma vida pessoal, sempre tem os seus interesses. Por mais boa pessoa que ele seja, ele ainda assim é uma pessoa pública, mas que tem uma vida privada, coloca os seus interesses pessoais acima das questões públicas. Enquanto o monarca não tem vida privada, ele nasceu e cresceu sendo educado para servir a nação, para não ter qualquer tipo de interesses escusos. O seu interesse em si é a nação, porque esse é o propósito de vida dele. E por sua vez, ele é limitado pela Constituição, ele é obrigado a respeitar tanto a soberania do povo, que é o seu principal motivo de existência, ele exerce aquela função para representar e defender o povo, e ao mesmo tempo que ele deve respeitar, mas na medida do possível e nas medidas constitucionais, limitar as ações extravagantes, imorais dos outros três poderes, como nós vemos nos dias de hoje. O quarto poder está ali para resguardar que a democracia vá funcionar e que os três poderes irão executar sua função, que é dada por definição, e não essas funções que eles se autodenominam, que eles acham que têm o direito de exercer. Essa pessoa se chama um imperador, essa instituição se chama quarto poder, o poder moderador. Então, se você ama o seu país, você tem a obrigação de estudar a história nacional, de entender o regime, que é a alma, a mola principal, o pilar básico para o país se desenvolver. E quem diz isso não sou eu, é o pai fundador dessa nação, justamente o homem que deu todas as diretrizes de crescimento para o país. Contra a ditadura da toga, só existe uma saída. O resto, como eu disse, é enxugar gelo.